E a palavra que nós vamos expor nesta manhã é o Salmo 142. O salmo escrito por Davi, num momento muito específico da sua vida. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Eu estou usando aqui a tradução Revista e Atualizada, Almeida Revista e Atualizada. Eu creio que é a versão que os irmãos também usam aqui nesta igreja. Nós vamos fazer a leitura e pedimos aos irmãos que acompanhem a leitura que eu farei desse texto do Salmo 142. Um salmo com poucos versículos, apenas 7 versículos, mas que narram uma parte da história e da vida de Davi, que falam ao nosso coração acerca de um tema essencial para a nossa existência. Nós sabemos que os salmos eram canções, composições elaboradas para adorar o Senhor, mas esses salmos também são orações, e o tema deste salmo é uma oração. Salmo 142, creio que todos já estão com o texto aberto. Salmo didático de Davi, assim começa o texto. Oração que fez quando estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Vamos fechar os olhos mais uma vez? Já pedimos ao Senhor que nos abençoe neste culto, mas agora vamos pedir de maneira muito específica que Ele ilumine o nosso coração para o entendimento desta palavra lida e que ela seja anunciada sempre com fidelidade e alcance assim o nosso coração. Senhor, nós lemos a Tua palavra e a nós cabe agora suplicar a Tua iluminação. Queremos aprender do Senhor, conhecer do Senhor, para que a nossa vida aqui neste mundo seja conduzida conforme a Tua vontade, conforme a Tua graça. Que sejamos nesta manhã edificados pela verdade da Tua palavra e que em nome de Jesus o Senhor nos dê a alegria de honrar o Teu nome em tudo que fazemos, inclusive em nossas orações. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, meus amigos, feita a leitura deste texto, eu tenho certeza que vocês podem participar deste momento de adoração, ainda que eu seja o proclamador da palavra, me ajudando a responder algo que eu acho que vocês conhecem, um ditado popular, um conhecimento do cotidiano, um adágio, uma história que eu acho que você é capaz de completar. Se eu perguntar para você, a corda sempre arrebenta do lado? Isso é fato. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Se você olhou para esse texto com cuidado, você viu aqui Davi num verdadeiro, ainda que não literal, cabo de guerra. Não é literal, mas é verdadeiro. Ele está de um lado tentando sobreviver e do outro lado ele tem perseguidores implacáveis. Perseguidores que querem simplesmente ou objetivamente matar Davi. Davi está num cabo de guerra porque ele se vê numa situação onde ele precisa garantir a sua própria existência, preservar a sua vida. Mas do outro lado, ele tem perseguidores cruéis que estão a ponto de pegá-lo. Então ele está, não num literal, mas num verdadeiro cabo de guerra. E por isso então ele foi se esconder numa caverna. E nessa caverna ele escreveu este salmo. Nessa caverna ele escreveu esta lindíssima oração.
Às vezes é no momento mais difícil da nossa vida. Às vezes é na caverna, é na dor, no sofrimento, que nós nos encontramos com Deus de uma forma única, de uma forma extraordinária. Olha, o dia que o Anuacino estiver escrevendo boas músicas, cadê ele? Manda ele para a caverna, tá? Eu acho que isso não vai acontecer, porque o irmão é um grande instrumento de Deus. Mas é lá, na caverna, que Davi está. E lá ele escreve esse salmo. E os salmos são essa mensagem. Uma mensagem que vem das pessoas para Deus. Os salmos tratam de uma teologia que parte do ser humano. Quando você lê os profetas, é Deus falando com o povo e ponto pacífico. Esta é minha vontade, esta é a minha palavra, é assim que as coisas funcionam e você deve obedecer. Os salmos, eles são diferentes. Porque os salmos fazem a expressão do coração ser colocada em palavras. Os salmos revelam o que está lá no profundo do ser humano, na sua alma. Os salmos falam muito conosco exatamente por isso, por tratarem da história de pessoas reais que vivenciaram situações que se repetem, porque nós ainda hoje enfrentamos uma vida que parece ser um cabo de guerra. Por isso que os salmos falam tão poderosamente conosco, porque eles contam a história de pessoas como Davi, que precisaram se refugiar em cavernas. Aonde é esta caverna? De fato ele não revela para nós, mas se você conhece um pouco da história de Davi, você sabe que a vida dele não foi nada fácil. Davi se escondeu em muitas cavernas, Alguns comentaristas acham que essa daqui tem a ver com aquela caverna onde Davi se encontrou com Saul e cortou uma parte da sua veste real, das orlas ou da orla da sua veste, e talvez seja, mas talvez seja outro momento, quem sabe na caverna de Adulão, quem sabe em outra caverna, porque a vida de Davi era assim. Davi muitas vezes esteve no deserto, nas cavernas. Davi fugiu muitas vezes. Davi esteve em muitas guerras. Essa era a vida de Davi. E o dia que ele ficou em casa, ele não fez alguma coisa boa. Quando Davi não estava na sua guerra, ou nas guerras, quando Davi não estava no deserto, nem estava na caverna, o dia que ele resolveu ficar em casa, se encantou por uma mulher que não era sua mulher. Então, muito bem, Davi. Continue nas suas guerras, continue nas suas cavernas, continue nos seus desertos. É lá, neste lugar, que ele se coloca diante de Deus e ele faz esta oração. E ele fala com Deus de maneira muito clara sobre o que ele estava passando. É lá naquela caverna, naquele lugar escuro, naquele lugar solitário, naquele lugar onde Davi enfrentava o seu momento mais difícil, que ele escreve esse salmo e ele faz desse salmo uma oração. Nesse salmo ele expõe a sua profunda fragilidade. Talvez você já tenha ouvido algum pregador falar que a oração é para os fracos. Isso não é original dele, de nenhum de nós. É esse salmo que nos diz que realmente a oração é para os fracos. É esse salmo que diz para nós, com todas as letras, que a oração é para aqueles que sabem que são fracos. É esse salmo que nos ensina isso. E o tema desse salmo é realmente a oração. E o tema que nós vamos expor nesta manhã é que a oração é o antídoto para a nossa fraqueza. A oração é o antídoto para as nossas fraquezas. E Davi começa dizendo: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Ao Senhor Deus, ao Senhor da aliança, ao Senhor que fez um pacto comigo, ao Senhor que me salvou. Quando o Davi se refere a Deus aqui, ele está se referindo ao Deus que ele conhece. O Senhor que está na sua Bíblia com letras maiúsculas se refere ao Deus da aliança, ao Senhor que Davi conhecia muito bem porque andava com ele. Ele não está falando com alguém distante, ele está falando com alguém com quem ele convivia, com quem ele experimentava a vida. É o Senhor Deus,
E é com Ele que eu estou falando. E para esse Deus eu levanto a minha voz e eu suplico, eu derramo diante dele a minha queixa. Que negócio é esse, Davi? De se queixar? Não, repare, ele não está se queixando de Deus. Ele está se queixando de si mesmo. A queixa aqui é uma palavra que se refere ao que ele sente. Isso o incomoda. Por que ele está se queixando de si mesmo? Porque ele se sente muito fraco. O texto continua a dizer: Senhor, na tua presença eu coloco a minha tribulação, porque o meu espírito está abalado, o meu espírito esmorece dentro de mim. Eu sinto, Senhor Deus, uma dor tão grande que meu espírito sofre, porque o Senhor conhece o meu caminho. Ele não pode esconder desse Deus da aliança, desse Deus que está com ele todos os dias. Aonde ele está? Ele foi se esconder numa caverna. Esse é um fato. Senhor, o Senhor conhece o meu caminho, e o Senhor sabe que as pessoas têm armado armadilhas. É isso que está no verso 3. No meu caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Davi sabe que as pessoas estão preparando, tem uma estratégia, um estratagema para pegá-lo. Olha à minha direita, Senhor, e vê, pois não há ninguém que me reconheça. Já ouviu aquela expressão, braço direito? Eu acho que o Dr. César deve ter um braço direito. Todos nós temos. Bom, pelo menos todos que têm todos os seus membros. Mas essa expressão, ela é utilizada de maneira figurativa, como uma figura até de linguagem, para se referir a alguém em que eu posso confiar, a alguém que está ao meu lado, e não importa o que aconteça, ele está sempre comigo. Meu braço direito é a Sandra. Não importa o que aconteça, ela está sempre comigo. Davi não tem essa pessoa. Olha à minha direita, Senhor, não tem ninguém. Olha a minha situação, não há ninguém que me reconheça. Não há lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Davi nos ensina neste primeiro momento, onde ele apresenta a Deus a sua queixa, que ele passa por um sofrimento tão grande, que ele se vê totalmente desamparado. E aí o verso 5 diz: a ti clamo ao Senhor e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão, a minha única herança na terra dos viventes. Tu és o meu único Deus. Então, a única coisa que cabe verdadeiramente neste momento é falar para o Senhor sobre a minha fraqueza. E ele faz isso no verso 6, dizendo: Senhor, eu estou muito fraco. Agora vamos juntar tudo isso. Você conhece Davi? Aliás, qualquer pessoa aí fora que você falar de Davi, é possível que essa pessoa se lembre de um homem que enfrentou um gigante. Talvez se você conversar com alguma pessoa aí no cotidiano, no seu dia a dia, e você fale de Davi, essa pessoa diga: eu já ouvi falar desse homem, ele enfrentou um gigante, um homem extremamente poderoso, um guerreiro singular. Este homem chamado Davi enfrentou um gigante, apresentando para Saul certas credenciais. Quando ele foi enfrentar o gigante, Saul lhe perguntou: como pode, Davi, você tentar enfrentar um gigante? E Davi respondeu: Senhor, ou meu Senhor nesse caso, como o rei, meu rei, eu sou um homem extremamente corajoso. Talvez você não saiba quem eu sou, mas lá no campo, quando eu estou no campo cuidando das ovelhas do meu pai, lá aparecem ursos, lá aparecem leões, e eu enfrento. Eu não só enfrento, eu enfrento e eu venço. Por favor, pode me deixar enfrentar o grande Golias? Eu sequer preciso de armadura, pode deixar a armadura de lado, porque eu sou um homem de força. É assim que ele se apresenta. Este é Davi,
o homem que enfrentou Golias e o venceu. Este é Davi, o homem que enfrentava ursos e vencia. Este é Davi, o homem que enfrentava leões e vencia. Mas se você entende que a oração é um antídoto para a sua fraqueza, a primeira verdade que você encontra neste salmo é que ninguém é forte o tempo todo. Você não é forte o tempo todo. Você pode enfrentar Davi, ou como Davi, gigantes, leões, ursos. Mas e amanhã? Você pode ter a coragem de hoje enfrentar os maiores desafios, mas e amanhã? Ninguém é forte o tempo todo. Talvez você diga: Davi, que absurdo, o Senhor está ao seu lado. Davi, veja quem você é. Será que você não tem provas cabais de que Deus está sempre te dando vitórias? Claro que Davi tinha, mas ninguém é forte o tempo todo. Ninguém, meus irmãos. O que Davi está fazendo aqui é revelar a nossa natureza. O que Davi está mostrando para nós é que eu preciso muito, muito e muito da oração, porque eu não sou forte o tempo todo. E se porventura eu vier a assumir essa máscara de ser invencível ou ter uma fortaleza inabalável, eu vou acabar tropeçando nas próprias pernas. Porque ninguém é forte o tempo todo. O que Davi está mostrando para nós é: eu já venci grandes obstáculos, eu já superei muitas coisas, mas eu sou um ser humano como qualquer outro, e hoje eu me sinto muito, muito fraco. E não duvide da fraqueza. A palavra que Davi usa aqui é a mesma utilizada lá em Gênesis, quando Deus disse que a sua criação era muito boa. Essa palavra meode, ela significa extremamente boa, inigualavelmente boa. Davi usa a mesma palavra para se referir a como ele se sentia. Isso quer dizer que ele se sentia extremamente fraco, porque ninguém é forte o tempo todo. Porque você precisa falar com Deus, agora sim, o tempo todo, porque ninguém é forte o suficiente. Eu tenho um grande amigo no Mackenzie, um homem que eu admiro muito. Ele sempre nas reuniões se mostrou um homem resoluto, muito firme. Só não vou revelar o nome dele aqui para não constrangê-lo. Mas em todos os lugares onde eu tive a oportunidade de ver esse homem falar, ele se mostrou uma pessoa muito firme, de uma postura inigualável. Até um dia que ele me ligou, em prantos, porque o seu filho de 5 anos havia sido diagnosticado com câncer. Naquele dia eu passei a admirar ainda mais esse homem, porque na conversa que tivemos ao telefone, ele disse: eu estou ligando, porque eu preciso de oração. Porque eu preciso de oração. E eu vi aquele homem chorar ao telefone. Eu não podia ver literalmente as suas lágrimas, mas a sua voz embargada, a dor que transmitia com a sua fala, deixava claro para mim que ele precisava de oração. Porque ele era um homem muito forte, mas ninguém é forte o tempo todo. Por que a oração é necessária? Porque muitas vezes nós somos lançados em cavernas. Porque muitas vezes, nesse cabo de guerra que a vida nos impõe, parece que eu estou sendo derrotado pelos meus inimigos, e eu me sinto muito, muito fraco. E é nessa hora que eu tenho que dobrar os meus joelhos e falar: Senhor, eu estou aqui. A oração é o antídoto para a nossa fraqueza. Diz Davi: a ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. E aqui ele não está mostrando nenhuma falta de fé, nenhuma falta de confiança em Deus, nenhuma falta ou desesperança. Pelo contrário,
ele está mostrando que nós somos pessoas que precisam de oração. E ele acrescenta algo que é essencial para nós: tira a minha alma do cárcere. Como é? Tira a minha alma do cárcere. Lembra que eu comecei falando que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco? Nós precisamos de oração, porque a oração é o antídoto para a fraqueza, uma fraqueza que muitas vezes alcança a nossa alma. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Davi não tinha forças nas suas pernas para sair correndo daquela caverna? Claro que ele tinha. Davi não tinha forças nos seus braços para desembainhar a sua espada e enfrentar os seus inimigos? É claro que ele tinha. O problema é que a corda estourou na alma, no coração. O problema de Davi não é que lhe faltava forças nos seus membros, não é que lhe faltava força para lutar com o seu corpo. O problema de Davi é que a sua alma foi aprisionada. O problema de Davi não era que o seu corpo estava aprisionado com grilhões. Não eram as cadeias humanas que o prendiam, não eram cadeias que podiam ser cadeias do corpo, mas a sua alma, o seu espírito, o seu coração. E é tudo isso que a palavra alma significa. O que é de fato a alma? Segundo as Escrituras, é aquilo que Deus colocou em nós e que nos faz semelhantes a Deus de uma maneira singular, porque atribui ao ser humano racionalidade. O que é a alma? É o espírito que nós possuímos, ou que a Bíblia simplesmente chama de coração, a nossa parte essencial, a nossa parte que define a nossa vida. É aquilo que um certo homem chamado Salomão escreveu num provérbio: de todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. É exatamente o seu coração, a sua alma, o seu espírito que está aprisionado. Por que nós precisamos da oração? Porque nós não somos fortes o tempo todo. Por que nós precisamos da oração? Porque ninguém mais tem as chaves que abrem a cadeia ou as cadeias do coração, senão o Senhor. Davi se vê numa situação muito clara. A sua alma foi lançada num cárcere. Ele está preso a um sofrimento que não dá para explicar com palavras. É aquela situação que nós conhecemos muito bem, em que a pessoa procura um médico. Está tudo bem com o seu corpo, está tudo bem com os seus membros, mas continua a doer. É aquela situação que nós conhecemos muitas vezes e que leva as pessoas a viverem numa prisão muito além das prisões que uma cadeia proporciona. Vou tentar explicar isso para vocês contando uma história. Um dos projetos mais lindos do Mackenzie, mais lindos, é o projeto que nós temos com as mulheres que são egressas do sistema prisional. Nós temos um convênio com o sistema prisional. E 15 mulheres que estão presas em cadeias por crimes que cometeram têm a oportunidade de receber uma segunda chance. Nós trazemos essas pessoas ao Mackenzie uma vez por semana. Elas vão com tornozeleira para estudar nas nossas salas de aula. 15 dessas mulheres recebem educação superior. Algumas estão fazendo um sucesso extraordinário. Tem duas mulheres, uma chamada Desirê e outra chamada Pablina, que tem superado qualquer expectativa. A Desirê hoje tem uma empresa de doces. Você pode procurar aí no Instagram e você vai encontrá-la. A Pablina recentemente foi homenageada em Belo Horizonte com um prêmio, mas elas estavam em cadeias. Dessas 15 mulheres, poucas se formam. Eu tenho tido a alegria de estar nessas formaturas. Geralmente são 2, no máximo 3, porque não é fácil você se libertar das cadeias do coração. E uma delas, na última formatura, ela me fez chorar muito.
Isso não é muito difícil para mim. Eu tenho essa inclinação. Talvez seja um defeito. Mas ela começou o discurso dizendo o seguinte: eu fui inimiga de mim mesmo. As minhas cadeias não eram simplesmente aquelas barras de ferro. Eram as cadeias do meu coração. Davi está preso em cadeias do coração. Quem abre essas cadeias? Quem tem a chave? Quem pode te libertar das cadeias do coração? Qual medicação? Qual a solução? A solução é orar. É chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou preso. Eu preciso que o Senhor abra essa porta. A oração, meus irmãos, é o antídoto para as fraquezas. Porque não somos fortes o tempo todo. Porque muitas vezes estamos aprisionados nas cadeias que prendem o nosso coração. E por último, Davi diz para nós, ainda no verso 7: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão no futuro, quando me fizeres esse bem. Porque precisamos de oração. Porque a oração é de fato um antídoto para a fraqueza que muitas vezes toma conta da nossa vida. Porque a oração é o maior estímulo que temos para a fé. Quando Davi diz, quando me fizeres esse bem, ele está enxergando a vida pela fé, porque fé é exatamente isso. Se eu perguntar para você o que está escrito em Hebreus 11:1, você sabe de cor. Você sabe que fé é esperar por coisas que ainda não aconteceram, é crer em fatos que você ainda não pode ver. Fé é justamente olhar para frente, é olhar lá, naquilo que Deus está para fazer no futuro, é acreditar que Deus vai abrir as cadeias que prendem o seu coração, vai lhe trazer força novamente. Davi se mostra aqui um homem de grande fé. Ele chega para Deus, ele diz: Senhor, o dia que o Senhor fizer isso, eu vou fazer também algo, eu vou dar graças ao teu nome. É claro que a gratidão é uma expressão evidente da fé. Quando a nossa fé é colocada de uma tal forma em ação, que nós experimentamos o que Deus tem feito na nossa vida, nós queremos agradecer. Davi afirma que vai agradecer por aquilo que Deus fará em sua vida, porque a gratidão de Davi é a certeza, pela fé, que Deus fará o que ele não pode fazer. E ele não vai fazer isso em qualquer lugar. O texto diz assim: os justos me rodearão naquele dia. É claro que essa é uma forma poética e delicada de se referir a um testemunho que ele dará diante da igreja. Porque esse lugar é o lugar dos justos. Não porque somos justos na nossa essência, mas porque eu e você fomos justificados. Se você está aqui nesta manhã e você crê em Jesus, você tem que crer na justificação. Se você nesta manhã entrou por essas portas para adorar, é porque você foi justificado. E você sabe qual que é o principal resultado da justificação? É a nossa adoção. Por que essa doutrina é tão importante? Por que ainda falamos da justificação? Por que ainda falamos dos justos? Por que a Bíblia fala tanto dos justos? Porque a justificação é o documento oficial, vamos colocar assim, que garante que eu e você fomos adotados por Deus. Os justos são os filhos de Deus. Então o que Davi está dizendo aqui é: pela fé, eu creio, Senhor, que o Senhor fará algo na minha vida que hoje eu não posso ver, que hoje eu não posso compreender, porque eu estou no fundo de uma caverna. Aqui, Senhor Deus, está tudo escuro. Eu olho para o lado e eu vejo rochas e pedras. Eu olho para cima e eu não vejo a luz do Senhor. Eu estou no fundo de uma caverna. Hoje, Senhor Deus, eu estou num lugar perseguido. Os meus inimigos são mais fortes. As coisas ao meu redor não me auxiliam. Eu tenho passado por dores, o meu coração sofre, mas eu creio, Senhor. E eu tenho fé, Senhor, que o dia que o Senhor fizer a tua obra,
eu vou dar graças ao teu nome. Eu vou entrar na tua casa como teu filho para te adorar de uma forma sem igual. Meus irmãos, dá para viver sem fé? É impossível. Até pessoas que não são cristãs acabam se referindo àquela fé natural que o ser humano recebeu por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a fé salvadora, ela é única, ela é singular, ela é especial. E é ela que nos dá a condição de adorar ao Senhor e falar para Ele: Senhor, obrigado. Eu estou agora entre os teus filhos para te adorar, porque pela fé eu vivi. Eu já experimentei muitas coisas que a fé me proporcionou. Mas uma das histórias mais marcantes envolve a minha esposa. Nós tínhamos chegado a São Paulo há pouco tempo. E ela foi ao Sacolão. E nós vínhamos de outro contexto, de outra vida. E quando a gente saía em patrocínio para comprar alguma coisa, a gente levava toda a nossa carteira. Agora a gente não leva mais em São Paulo. Mas naquela época a gente levava. E a Sandra foi ao Sacolão levando a sua carteira. E ela perdeu no caminho. E ela chegou em casa e é claro que eu fiquei bravo. Desculpa. Fiquei. E ela disse para mim assim: não, lá dentro tem uma carteirinha do Mackenzie. Eles vão devolver lá no Mackenzie. Eu creio. Eu falei: é impossível, eu confesso. Eu duvidei. No outro dia, um colega meu de capelania, que mal me conhecia, ligou para mim e falou assim: olha, veio uma pessoa aqui trazendo uma carteira. Você conhece uma tal de Sandra? Eu falei: meu Deus, como é bom ter fé. Como é bom ter fé. Nós perdemos carteiras, é verdade, mas perdemos outras coisas. Às vezes perdemos honra, dignidade, porque esse mundo nos persegue. Às vezes somos envergonhados, às vezes perdemos outras coisas mais caras para nós: pessoas, amigos, irmãos. Nós perdemos muitas coisas, mas é pela fé que nós sabemos que sempre haverá o reencontro, que sempre haverá o dia em que nós estaremos com os justos, lá na eternidade, falando: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por que nós precisamos orar, meus irmãos? Porque a fé é como um fertilizante, a oração é como um fertilizante que faz a fé crescer e se tornar robusta o suficiente para aguardar o tempo de Deus. Nós conhecemos o final dessa história. O bom desse salmo é que nós conhecemos o final da história. Nós sabemos que Davi saiu da caverna. Nós sabemos que Davi se sentou no trono. Nós sabemos que Davi foi rodeado pelos justos. Nós sabemos que Davi deu graças a Deus. Nós sabemos disso tudo. Nós sabemos que Davi venceu esse cabo de guerra. Nós sabemos disso tudo. Por que esse salmo é tão importante para nós? Porque ele diz com todas as letras que nada do que aconteceu aqui foi frustrado. Nada, absolutamente nada. Este homem que um dia disse: eu sou fraco, Senhor, foi colocado na posição de rei. Esse homem que um dia disse: Senhor, sou muito fraco, foi colocado na posição de um grande guerreiro. Esse homem que um dia disse: Senhor, a minha alma está presa num cárcere, foi um homem que descobriu o que é viver a liberdade que só Deus pode nos dar. Este homem que escreveu este salmo experimentou pela fé um Deus que é capaz de nos dar infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Meus irmãos, esse texto nos ensina que às vezes acorda a história do lado mais fraco, e às vezes é a sua alma. Pode ser que você tenha chegado aqui nessa manhã aprisionado
pelos seus problemas. A sua mente não para de pensar nas dores, nos sofrimentos, na segunda-feira. A sua mente não para de pensar naqueles que estão te perseguindo, que estão tratando mal um filho de Deus, que no caso é você, uma filha de Deus, que no caso é você. Talvez a sua alma esteja aprisionada. Muito bem, eu tenho uma mensagem maravilhosa para você nessa manhã. Aquele texto de Apocalipse, que o Dr. César leu uma parte, fala que Jesus Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Ele pode abrir a nossa prisão. Não há prisão que ele não possa abrir. Se ele tem as chaves da morte e do inferno, o que pode impedir o nosso Salvador de abrir qualquer porta que esteja fechada na sua frente? Mas você reconhece que você é fraco e tem buscado a Jesus em oração? Então começa a fazer hoje. Não tem nenhum problema. Se você venceu um gigante ontem, se você derrotou um urso, se você derrotou um leão e agora você se sente fraco, ótimo, você é parecido com Davi. Então ore. Ore, ore e ore, incessantemente, mas ore. E se você tiver que falar para Deus, Deus, eu sou muito fraco, Ele não vai de maneira nenhuma te criticar por isso. Ele não vai falar assim, mas onde está a sua fé, meu filho? Não, porque Ele sabe que nós somos. Ele não espera nada de nós que Ele já não conheça. Ele sabe que nós somos extremamente fracos, que nós somos tão frágeis como uma pequena flor que nasce pela manhã e morre ao final do dia. Ele sabe exatamente quem nós somos. Se você não sabe, deixa eu te falar, nós somos pó. Só isso. Então pode orar, mesmo falando da sua fraqueza. Agora faça isso com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma fé objetiva em Jesus. Uma fé verdadeira e objetiva naquele que abre as prisões deste mundo. Naquele que tem a chave para todas as coisas. Não há ninguém que possa nos libertar. Você pode espernear, gritar, reclamar, você pode bater nas grades com toda a sua força, você pode tentar abrir as portas com tudo que você tem. Isso para Jesus não é nada, porque Ele traz em suas mãos a chave para abrir qualquer prisão. Então, meus irmãos, oração. Essa igreja está completando 11 anos. Eu espero que ela seja conhecida como uma igreja de oração. Eu espero, meus irmãos, em Deus, que vocês mostrem aqui nesse bairro o que é viver pela fé. Inclusive se reunindo, como Davi trata aqui nesse texto, os justos, rodeando uns aos outros para adorar a Deus. Eu espero que nesses 11 anos que vocês estão completando, vocês sejam pessoas que reconheçam a sua fraqueza, que busquem a Deus em oração, porque verdadeiramente, muitas vezes, nós estamos tão fracos, que a única força que temos é para orar. Mas por último eu queria deixar um desafio aqui para vocês. Tem gente aprisionada aí fora. Vocês vão conversar com pessoas e vocês vão perceber na fala delas que elas estão com a sua alma aprisionada. Vocês vão encontrar pessoas por aí que, como Davi, que era um homem temente a Deus, que era um homem que nós podemos chamar, sem cometer nenhum anacronismo, de cristão, porque ele esperava o Messias. Os salmos de Davi falam do Messias. Então ele era um homem que nós podemos, guardadas as devidas proporções, considerar um homem que conhecia o Messias, esperava o Messias. Ele teve a sua alma aprisionada. Tem muita gente aí fora precisando ouvir de você, dos seus lábios: ei, eu conheço a chave. Tem muita gente aí fora precisando ouvir de você: eu sei como abrir a sua prisão. Tem muita gente aí presa, esperando que você chegue para ela e diga: lá na nossa igreja tem um homem chamado Jesus, e não tem porta que ele não possa abrir. Lá na nossa igreja tem um homem, o Filho de Deus, chamado Jesus,
E Ele abre todas as portas, todas as cadeias, e Ele quer fazer isso na sua vida. Deus o abençoe, meu irmão. A oração é o antídoto para a nossa fraqueza, porque não somos fortes o tempo todo. A oração é o antídoto para a nossa fraqueza, porque até homens como Davi, que eram tementes a Deus, podem ter o seu coração encarcerado. A oração é o antídoto para a nossa fraqueza, porque ela fertiliza a fé e nos faz viver na igreja, rodeado por justos, com gratidão em nossos lábios, sabendo que estamos aqui, porque o Senhor abriu uma vez as portas da prisão, que nos levavam para o inferno e para a morte. Deus abençoe a sua vida. Essa igreja tem muito para produzir. Vá em busca dos encarcerados. Vá em busca. Nós temos a chave. Não porque está em nossas mãos, mas porque está nas mãos do nosso Salvador. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, é com alegria que recebemos esse salmo. É com alegria que recebemos a instrução de Davi. E ela é verdadeira, porque o que Davi falou aqui, em outros lugares da tua palavra, são verdades confirmadas. Tudo que Davi disse, a tua palavra também afirma. Fala da nossa fragilidade, fala de fé, fala de encarceramento. Por isso, Senhor, e por causa dessas verdades que se espalham pela tua palavra, este salmo é instrução para nós, que sejamos filhos do Senhor, como Davi também foi, nosso irmão, que sejamos capazes de viver uma vida intensa de oração, sempre reconhecendo que a oração, por ser voltada e dirigida ao Senhor, que é todo poderoso, e o poder da oração está no Deus que a recebe, é um antídoto para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.